Estamos de volta com a terceira parte do nosso programa. Lembrando a você que nós estamos com as nossas edições, como eu já mostrei em outros programas, mas nunca é demais, do Sermão do Monte. Sexta edição com um capítulo especial sobre o Talmud e o Sermão do Monte, a importância que ele tem para a mensagem de Jesus, que como judeu, ele traz a sua interpretação da Torá, que eu já falei aqui algumas vezes, o quanto Jesus foi sábio e que no momento em que ele sobe aquele monte, que é chamado de monte, entre aspas, das bem-aventuranças, o judeu vivia numa turbulência imensa pela influência política romana, a opressão e tudo mais, e ao mesmo tempo, entre eles havia uma dificuldade muito grande de entender o que Deus tinha enviado através de Moisés na Torá. E Jesus, como sendo o rei do planeta, o dirigente do nosso planeta, foi ele quem enviou essa mensagem, segundo Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que Moisés recebeu dos enviados do Cristo no Sinai, o maior legado de todos os tempos para a humanidade. Então Jesus deixou a interpretação lógica, que aquele Deus temor, olho por olho, dente por dente, Jesus transformou em perdão e amor, justiça e perdão. Então, é isso que nós apresentamos agora, um capítulo a mais sobre isso, achamos necessário depois, e fizemos uma revisão dos textos, porque o Evangelho também é ciência, e a ciência é viva, e à medida que a gente se aprofunda, vai descobrindo coisas novas, vai acrescentando e mostrando que a obra de Jesus, o Evangelho, ele é dinâmico, ele nunca passa, pelo contrário, ele cresce mais e mais em nossas vidas. E aqui, analisando as traduções bíblicas, na sua 13ª edição, totalmente também revisado, e com mais também um capítulo elucidativo sobre as traduções bíblicas, que eu fiz questão de colocar para melhorar o seu entendimento. Nesse capítulo eu usei muito as informações de um grande rabino, muito estudioso, que fez uma análise sobre a tradução bíblica e a interpretação. Não é? Ele mostra que o rabino Edward, ele fala exatamente que o ponto de partida para toda a interpretação da Escritura é saber o que o texto nos está dizendo. Isso é óbvio, mas ainda conhecendo o que cada palavra ou oração significa, não é tão óbvio. Isso significa que temos que trabalhar desde o texto hebraico original. Então isso aqui é uma ratificação de sempre aquilo que eu defendi e achei importante mostrar o porquê de tudo isso. Que é o primeiro capítulo agora dessa obra, que vai ser um registros históricos nas traduções bíblicas. Então você já pode fazer o seu pedido direto com a Candeia Boa Nova, que já está havendo distribuição nesse sentido. A obra Adidaquê, que eu traduzi com o professor Fabrício, traduziu o grego e eu acrescentei o Salmo 23 e outros textos mostrando a importância da primeira obra cristã, que é o Catecismo dos Apóstolos. E aqui o Bereshit, o Gênesis, Deus e a Criação, uma obra que nós traduzimos, eu e o Gadi Azaria, 1534 versículos. As comunidades do caminho, que nada mais é do que a era apostólica, toda a história, desde a crucificação de Jesus, ressurreição, até todo o caminho de Paulo de Tarso, João na Ásia Menor. João com as 7 comunidades de Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia e tantas outras, são 7, você sabe disso. E a história de João na ilha de Patmos, que está aqui também com as suas comunidades e tudo mais que você queira conhecer. E ainda o Evangelho Cristiano Primitivo, uma obra prefaciada pelo nosso arcebispo da Paraíba, Dom Aldo, e que todos podem usufruir dessa obra dos grandes encontros de Jesus. E nós temos, quanto tempo, Bob? Nós temos
3 minutos, mas nesses 3 minutos dá para a gente falar um pouquinho sobre essa parábola chamada parábola do fermento, que está em Mateus 13:33. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. É uma semelhança ao grão de mostarda, que pequenininho cresce, dá uma árvore e abriga todas as árvores dos céus, todos nós. O fermento, que muita gente acha que o fermento é sinônimo de coisa ruim, Jesus não poderia ter comparado o reino dos céus a alguma coisa ruim. Então eu vejo que o fermento aqui significa que a mensagem do Evangelho ela cresce, ela se espalha. Como a gente sabe que de todas as religiões do planeta, a que mais cresceu até hoje foi o cristianismo, ainda é a maior. Com todos os crescimentos que temos aí, em todas as correntes religiosas, nós temos, se eu não me engano, acho que mais de 2 bilhões de seguidores no planeta, cristãos. Me perdoe se eu estiver enganado com essa estatística, mas são 7 bilhões de habitantes, eu acho que 12 bilhões, uns quebrados, 2,5 é cristão. Então, nesse sentido, eu acho que a mensagem de Jesus, que ele quis dizer, que o reino dos céus é o fermento, semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que elas ficassem fermentadas. Ou seja, o reino dos céus, o evangelho que nos leva a ele, é como um fermento. Cresce, avoluma-se, invade os nossos corações, invade as nossas vidas e marca presença em todos os lugares. Porque eu sei, se você analisar, todas as religiões do planeta que buscam um caminho para Deus se enquadram na mensagem do Evangelho. Fora do Evangelho, realmente é difícil você encontrar algo que possa tornar você melhor. Porque é uma obra incomparável. Na verdade, eu vejo Jesus comparando aqui esse fermento a uma coisa boa. Porque o reino dos céus não pode ser uma coisa ruim. Daí, nós achamos que Jesus teve, com essa parábola do fermento, o objetivo de nos mostrar como sua obra cresceria, como o reino dos céus e o seu evangelho ficariam registrados como fermento na massa humana deste planeta, dirigido por ele. Como nós não temos mais tempo, agradecemos a sua audiência, a sua presença conosco, que Jesus abençoe sua vida e que você tenha o fermento do amor, da paz e da humildade em seu coração. Até o próximo programa, que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.